Olá pessoal, meu nome é Bento Borges Schirmer. Junto com meu colega Augusto Pognossinfrigo estamos dando um mini curso de Google Formulários pelo PET-CC, ou PET Ciência da Computação da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. E hoje na aula 6 nós vamos ver como criar um teste. Isto é, nós vamos transformar um formulário em uma prova, um trabalho, e nela vocês vão poder pontuar os alunos com base nas respostas deles, as perguntas. Então eu já tenho aqui o meu navegador de internet aberto, estou na página do Google onde a gente faz pesquisas e eu estou com o login feito na minha conta. Além disso, eu também tenho aberto aqui uma atividade, várias folhas de atividades que a gente ganhou em 2017, quando eu ainda estava no primeiro ano do ensino médio, fazendo química com a professora Eva na CETREM. Os professores disponibilizavam esses documentos para a gente poder imprimir e agora, em 2021, eu aproveitei a oportunidade para basear as perguntas do nosso teste aqui. Então, vamos abrir o Google Formulários. Nessas 9 bolinhas vou localizar o produto, aqui está ele. Vamos criar um formulário novo apertando no maisinho. Vamos colocar um título. Trabalho de Química. Aqui também, para salvar o nome do arquivo. Vamos fazer umas perguntas básicas como nome. E ele selecionou resposta curta automaticamente. Vamos colocar aqui matrícula. Ele também colocou resposta curta. E vamos colocar uma divisória aqui. Questões do trabalho. Agora vamos habilitar um modo de teste. Nós vamos aqui na engrenagem aqui, apertamos, abriu a janela de configurações e tem essa aba chamada Testes. Apertando aqui, basta apertar aqui para habilitar então o modo de teste. Feito isso, nós apertamos aqui em Salvar. Vamos então criar nossa primeira pergunta. Vamos apertar aqui no maisinho para criar uma pergunta nova. E eu vou copiar essa primeira aqui. Lembrando que para copiar você aperta com o botão esquerdo no mouse, enquanto está apertando, segura e arrasta até o finalzinho aqui. Quando chegar no finalzinho você solta e com o botão direito do mouse você aperta e copia. Copiado, vamos colocar no título aqui da pergunta. De múltipla escolha, tudo bem? E agora vamos copiar as alternativas. Lembrando que cada linha vai se transformar numa alternativa diferente. Apertando aqui em copiar, vou colar aqui. E vou também remover esses B, C, D e também os pontos finais, eu vou remover eles. Tudo bem. Agora vamos habilitar uma pontuação aqui. Vamos apertar em respostas corretas. Queima da gasolina, químico. Sublimação é um fenômeno físico. Enferrujamento é um fenômeno químico. Derretimento é um fenômeno físico. Então essa aqui é a correta. Então eu apertando aqui eu marco que essa aqui é a alternativa correta. Se o aluno marcar aqui, ele vai ganhar 1 ponto. Além disso, podemos adicionar feedback. Apertando aqui. Feedback é uma mensagenzinha que você pode deixar quando ele responder errado. Então, vamos colocar aqui, que pena, estude mais da próxima vez. E também podemos colocar uma mensagenzinha quando ele responde corretamente. Por exemplo, parabéns, continue assim. Além de uma mensagenzinha, podemos colocar um vídeo do YouTube, se apertarmos aqui nesse quadradinho que tem a setinha. Vocês podem ir no YouTube e pesquisar um vídeo e copiar o endereço aqui e colar ele aqui, mas, por conveniência, nessa aba pesquisa de vídeo, podemos pesquisar o YouTube diretamente aqui. Então vamos pesquisar
fenômenos físicos e químicos. Apertar aqui na lupa e sem muito critério de escolha, vamos selecionar esse primeiro mesmo. Selecionado, apertamos aqui no botãozinho azul e agora quando ele errar vai aparecer o vídeo de sugestão. Além do vídeo de sugestão, podemos colocar um link para um site apertando nessa correntinha aqui. Vamos ver um site no próprio Google. Fenômenos químicos e físicos. E sem muito critério de escolha, vou selecionar esse aqui, por exemplo. Vou copiar o endereço. Eu aperto uma vez aqui nessa barra. Vou aqui em copiar com o botão direito do mouse. E colamos aqui. Além do link, podemos colocar um texto também. Por exemplo, texto explicativo. Por final, não basta isso, nós temos que apertar em adicionar. Prontinho. Para finalizar, apertamos aqui em salvar. E, mais uma vez, apertamos em concluído. Vamos colocar mais uma pergunta. Eu vou apertar aqui no maisinho. E vou mostrar para vocês um jeito diferente de fazer essa pergunta aqui, ó. Olha só. Ela tem aqui 4 fenômenos e ela pede para responder um número de fenômenos químicos. Contar quantos deles são fenômenos químicos. E a resposta são números. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de a gente ter essas alternativas, a gente vai permitir que o usuário ele escreva a resposta. Então vamos copiar aqui esse enunciado. Vou apertar com o botão direito aqui, copiar. Vamos colar aqui. Lembrando que não tem como quebrar em várias linhas aqui dentro do título manualmente. Então nós vamos trocar esses traços aqui por letras. Colocar um ponto, 2 pontos aqui. E a gente vai selecionar aqui então resposta curta, que ele vai poder escrever. Só que o que ele vai poder escrever? Nós podemos limitar. Se a gente for aqui nessas 3 bolinhas e marcarmos validação da resposta, que pode ser habilitado ou desabilitado. E olha só, aqui já está para restringir a número e aqui vamos trocar por ser um número inteiro. Desse modo ele só vai poder escrever 1, 2, 3, mas não vai poder escrever algo como 5,5, 6,7. E ele também só vai poder escrever usando dígitos. Ele não vai poder escrever por extenso. Desse modo, se ele escrever por extenso, ele talvez fique estranhando. Nós podemos colocar uma mensagem de erro quando isso acontecer. Vamos colocar aqui: escreva somente um número e não por extenso. Use dígitos. Agora, finalmente, vamos selecionar respostas corretas. Para o tipo de pergunta resposta curta, podemos colocar várias respostas corretas, mas como é um número, vamos simplesmente colocar aqui decomposição de água é químico, formação de ferrugem é químico, obtenção de sal a partir de água no mar é físico, mistura de álcool na gasolina é físico. Então, acho que são 2 fenômenos químicos, então vou simplesmente colocar aqui 2. E vamos marcar aqui também, marcar todas as outras respostas como incorretas. Ou seja, se ele escrever qualquer outra coisa que não seja 2, por exemplo, 5, vai ficar pendente para você corrigir. Agora, com essa opção, somente o 2 será... Qualquer coisa diferente de 2 ficará errado. Então, vamos colocar aqui, valendo um ponto, concluindo. Vou mostrar mais uma pergunta aqui para vocês, vou apertar no maisinho. Vou mostrar essa aqui, ele tem aqui... não essa, perdão. Essa aqui,
Tem 3 afirmativas e cada alternativa tem quais delas estão corretas. Então, somente a 1, somente a 2, somente a 3, a 1 e 2 estão corretas, ou a 2 e 3. A gente pode fazer essa pergunta um pouco diferente. A gente pode transformar cada uma dessas afirmativas em uma opção. Então, eu selecionei aqui, eu vou copiar, e na nossa pergunta eu vou colar aqui. E eu vou trocar por caixas de seleção. Ou seja, ao invés de ele dizer quais são corretas ou incorretas, ele simplesmente marca as corretas. Então eu vou só formatar um pouquinho aqui. Vou tirar o ponto final, mesma coisa aqui. Vou colocar a primeira letra maiúscula também. E aqui também. E a pergunta a gente vai adaptar um pouco. A pergunta se refere à chuva ácida, água doce e água dura. Nós vamos... o que aconteceu aqui? Eu fiquei um pouco confuso. Vou selecionar aqui. E vamos copiar. Vamos aqui. Vamos colar e vamos adaptar um pouco. Vamos escrever o seguinte. Marque sobre chuva ácida, água doce e água dura. Marque quais das afirmações estão corretas. E agora vamos aqui nessa respostas corretas, apertamos e selecionamos aqui que são substâncias químicas puras? Não. Tem como constituinte principal o mesmo composto? Bom, acho que é água, né? Tem igual a densidade? Provavelmente não. Então aqui marcamos a segunda opção como correta, vamos atribuir um ponto. E acontece, ele pede para marcar quais afirmações são corretas, e aí então aqui ele vai poder marcar diretamente, ao invés de ter que fazer toda a análise aqui e depois traduzir para uma alternativa. Vamos concluir aqui e vamos adicionar mais uma pergunta, que eu vou mostrar para vocês um uso aqui da tal de grade de múltipla escolha. Tudo bem? Vamos aqui. Eu vou catar aqui a pergunta que me interessa. Eu acho que ela está para cima. Um momento. Aqui. Veja só, eu tenho sistemas aqui e eu tenho que classificar eles. Solução, papapá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai copiar cada uma dessas sistemas aqui e a gente vai colar por linha. Vou só remover o 1, 2, 3 e 4 aqui, se a gente quiser embaralhar. Tudo bem? Então eu tenho uma substância por linha. E nas colunas a gente vai colocar os tipos. Então nós temos os seguintes tipos. Solução. Solução é um tipo. Mistura homogênea é outro tipo. Outro tipo aqui é substância composta. Vamos colocar aqui. Substância composta. Vamos ver que outros tipos. Substância simples. Substância simples. Solução. Mistura heterogênea. Vamos colocar aqui, ó, mistura heterogênea. Vamos arrastar para ficar junto com a mistura homogênea. E eu acho que são essas as classificações aqui. Então, a pergunta, qual que é a pergunta? Os seguintes sistemas. Vamos copiar e vamos adaptar a pergunta. Vamos fazer o seguinte. Classifique os seguintes sistemas.
Então vai ser fornecido os sistemas e eu vou marcar então na coluna qual que é. Vamos ver aqui alguma opção adicional. Nada de interessante. Agora aqui nas respostas corretas, vamos marcar aqui. Água e gasolina. Lembrando que a gente pode marcar duas como corretas, certo? Então, água e gasolina, eu acho que é uma mistura heterogênea. Álcool. Álcool é uma mistura, é uma substância simples. Hidrogênio é uma substância simples. Agora, álcool é formado por vários átomos. De repente a gente pode colocar uma substância composta, eu acho. E é uma mistura homogênea também, eu acho. Bom, eu não vou entrar em detalhes de química. Água e álcool, mistura heterogênea. Mas de repente a gente quer marcar que também seja... Eu não sei se eles são solúveis um no outro, então eu vou... Mas vamos supor que sejam. A gente pode marcar várias aqui como corretas, ok? A gente pode marcar aqui como hidrogênio... água e gasolina é uma solução, sabe? Enfim... E para cada linha aqui a gente pode colocar pontos. A gente não pode colocar frações aqui, não podemos colocar 0,25, certo? Concluído aqui. Vamos visualizar agora o nosso formulário. Eu vou apertar aqui no olhinho. Eu vou fechar essa aba aqui, que a gente não precisa mais. E vamos respondê-lo então, finalmente. Vou colocar aqui o meu nomezinho. Por um pouco de nostalgia, eu vou colocar minha matrícula antiga do ensino médio. Questões do trabalho. Eu vou marcar de propósito uma errada para a gente ver o feedback depois. Percebam que nada aqui é obrigatório, então se o aluno quiser deixar em branco ele pode. Aqui a gente tem aquela validação da resposta, então se eu escrever aqui 3, ele vai alertar aqui, e se eu tentar enviar, ele não vai deixar. Eu posso tentar colocar é igual a 1, ele não vai deixar. Então, somente um número. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar 2. E aqui, eu sei que a segunda está correta, eu vou marcar ela, mas eu também vou marcar a terceira que está incorreta. E eu vou zerar, porque eu marquei uma incorreta. Se houvessem duas respostas corretas e eu marcasse somente uma delas, o Google me zera. Ele não me dá meio ponto. Por final, aqui nós temos a nossa classificação, que a gente viu antes, e ela é assim na prática. Então aqui nós temos os sistemas e a classificação deles. Vamos chutar aqui alguns valores. Finalmente apertamos aqui em enviar e o Google ele calcula automaticamente todas as respostas, então nós podemos ver a pontuação já. Vamos ver aqui, eu errei, ele mostrou qual era a resposta correta, e aqui tem o feedback, a mensagenzinha, um vídeo para a gente ver e um texto explicativo que eu posso acessar. Aqui a gente acertou. Vejam que eu marquei a alternativa errada e ele me zerou, mesmo tendo marcado a correta. E aqui eu errei tudo. Foda, né? E mostrou então as corretas. Agora imagina que é uma prova. Ok? Uma prova. Você não quer que a primeira pessoa entregue a prova e mostre quais são as respostas corretas depois que você errou elas, porque daí ele poderia passar para todos os seus coleguinhas. Para alterar isso, a gente vai voltar aqui, vamos na configuraçãozinha, vamos aqui em teste e a gente desmarca respostas corretas. Depois de apertar em salvar, vamos atualizar a página e olha só, ele mostra que eu errei com o feedback e tudo, mas ele não mostra qual era a alternativa correta, como antes. Veja, ele não mostra as alternativas corretas. E vamos supor que você queira calcular a pontuação por conta. Você adicionou pesos, mas você vai colocar a nota somente no portal do aluno. Ok? Porque daí de repente você quer dar meio certo para o aluno, etc. Então nós podemos desmarcar isso também. Se a gente for aqui, ó, em valores, depois de salvar, além desses numerozinhos sumirem, aqui em cima não vai aparecer a pontuação total. Vou recarregar a página apertando aqui e sumiu tudo. Agora só ficou um indicativo de
correto, incorreto. Mas a gente pode ir além disso. Se a gente for aqui na configuração, podemos desmarcar também. E quando nós salvamos, o aluno ele vai querer ver a prova e não vai ter absolutamente nenhum indicativo. Isso aqui vai ser praticamente somente um recibo de respostas. Não vai indicar se ele acertou, errou, quanto de ponto ele ganhou, nada. Nada, 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 nada. Finalmente, vamos colocar uma pergunta dissertativa. Ok, eu vou procurar aqui uma pergunta que a gente possa adaptar como dissertativa. Todas elas aqui são objetivas. Aqui, ó. Podemos separar a malha de ferro quando ela se encontra uma mistura Pode aquecer. Esse fato pode ser explicado da seguinte maneira. Vamos adaptar essa pergunta. Vamos copiar. E aqui vamos colar. Ao invés de ter uma alternativa, a gente vai colocar o seguinte. Justifique. E aqui o Google adivinhou que seria um parágrafo, ok? No entanto, a gente não tem como aplicar uma correção automática. Aqui. A gente não tem como. Então, se eu apertar aqui em respostas corretas, eu posso colocar aqui uma pontuação, mas o Google ele, não vai poder corrigir, ok? Então, por demonstração, eu vou voltar aqui. Vou deixar tudo em branco porque nada é obrigatório. Na verdade, eu vou chutar aqui, ok? Vamos chutar aqui. Vamos colocar 13. Vai que eu acerto alguma coisa aqui. E aqui vamos colocar... prof. Preciso de 0,1 para passar no trimestre. Me ajude, por favor. Eu aperto em enviar. E aperto para ver aqui a precisão. Ó. Lembrando que a gente desmarcou tudo aquelas coisinhas bonitinhas, né? Vamos remarcar todas elas. Vou recarregar aqui. E vejam só. Nem aparece aqui se está 0 ou 1, ok? Se eu acertei ou não. Por quê? Porque aqui o professor ele vai ter que corrigir a prova. E para isso a gente vai aqui, vamos nas configurações, nos testes, e a gente vai trocar aqui, ó, liberar nota. Ao invés de ser imediatamente após o envio, vai ser posteriormente, depois da revisão manual. E o aluno ele vai ter que colocar o e-mail dele. Ok? Então, eu vou salvar aqui. E agora vou enviar outra resposta. Agora tem um campo e-mail. Tudo bem? Eu vou colocar aqui o meu e-mail. E aí eu vou chutar aqui de novo alguma coisa. Vou marcar aqui todas. Vou aqui também. Vou fazer um chute, né? um chute. Eu aperto enviar. E olha só. Não aparece aqui escrito ver precisão. Eu só vou poder ver a resposta quando o professor ele corrigir manualmente e apertar lá para liberar as notas. E aí eu vou receber no meu e-mail a correção do professor, que mistura as correções automáticas do Google, que podem ser alteradas também, e as correções manuais. Mas, no mais, era isso que eu tinha para comentar. Ok? Tem essa preferência aqui, que eu não sei para que ela serve. E para a gente ver como faz a correção manual, fica para a próxima aula. Então, só para retomar, nós podemos colocar aqui pontuação automática em perguntas de múltipla escolha, resposta curta, caixas de seleção, grade de múltipla escolha e também pode ser grade de caixa de seleção. E também nós podemos colocar correção automática na lista suspensa. Os tipos de pergunta: parágrafo, escala linear, upload de arquivo, que pode ser uma imagem ou foto de por exemplo, desenvolvimento de uma questão de matemática. E as perguntas data e hora, todas elas requerem correção manual do professor.
Então, dito isso, está encerrada a aula de hoje. Então, tudo de bom para vocês. Até mais, pessoal.